Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Lógica Matemática. Essa aula é a primeira sobre lógica de predicados, né? Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre os quantificadores, sobre os predicados, né? E sobre a validade de fórmulas da lógica de predicados, tá? Na aula que vem, a gente vai estudar o mecanismo das regras de derivação, né? Que permitem a gente determinar se um determinado argumento da lógica de predicados é ou não válido. Tá? Então isso é para a próxima aula. Bom, qual que é o problema que a gente tem com a lógica proposicional, que foi a lógica que a gente estudou, né? Se a gente der uma olhada nessa afirmação aqui, né? Para todo x, x é maior do que zero. Tá? Se você olhar para essa afirmação, fica claro para você que você determinar o valor de verdade dessa afirmação depende de algumas coisas. Tá? Depende, por exemplo, da gente entender o que significa x ser maior do que zero. Né? Esse símbolo de maior aqui, né? Ele tem uma carga, ele tem um significado. Que é o x? Quem é o x, efetivamente, né? Quem é o x? E também o que significa para todo. Então, essas características, elas determinam o valor de verdade dessa sentença. Se a gente trabalhar na lógica de predicar, na lógica proposicional, desculpa, né, toda essa sentença ela viraria um P, né, um símbolo proposicional. E a gente não conseguiria determinar o valor verdade desse símbolo proposicional, porque afinal de contas a gente não sabe quem é x, né? A gente não sabe quem está definido no conjunto que x pode assumir, ou seja, quais são os possíveis valores que x pode assumir, né? Então a gente não consegue, usando a lógica proposicional, determinar o valor verdade para esse tipo de sentença. Porém, né, esse tipo de sentença é bastante recorrente, principalmente quando a gente trabalha com matemática, né? Então, na linguagem da matemática, esse tipo de sentença ela vai acontecer bastante, né? E um dos objetivos que a lógica é estudada, né, é para permitir que você represente, você entenda, né, a matemática como um todo, né? Então, esse tipo de sentença ela é bastante importante de ser representada de maneira adequada. Tá? Bom, como eu falei, a gente não vai conseguir representar ela usando a estrutura sintática da lógica proposicional. A gente não sabe o que é o x, a gente não sabe como representar x maior que zero e também não sabe como representar esse para todo aí como algo com algum tipo de significado. Então, para representar esse tipo de sentença, né, a gente vai precisar introduzir na lógica, né, até a lógica proposicional, a gente vai precisar introduzir o conceito de quantificadores e de predicados. Tá? Então, o que são os quantificadores? Os quantificadores são instrumentos sintáticos, né, que vão te dar a ideia de quantidade. Né? Então a gente tem basicamente dois tipos de quantificadores na lógica de predicados. Tá? O quantificador universal, que ele dá a ideia de todos, né, todos os elementos de um determinado conjunto, né, todos, para todo x. Né? E a gente também tem o quantificador existencial, que ele está dizendo, olha, pelo menos existe alguém, né, existe alguém que vai satisfazer uma determinada condição. Tá? Então esses são os dois quantificadores que a gente vai usar nas fórmulas da lógica de primeira ordem, ou lógica de predicados. Tá? Bom, além disso, a gente também tem o conceito dos predicados. Tá? O que são predicados? Predicados são qualidades, propriedades de um determinado objeto, de um ou mais objetos. Né? Você pode olhar para um predicado como se fosse ali uma função, tá? Uma função que vai receber parâmetros, esses parâmetros são aqui possivelmente as variáveis, né? Depois a gente vai ver que também existem as constantes, mas enfim, são as variáveis que representam elementos de um determinado conjunto e ele vai retornar para você um valor que pode ser ou verdadeiro ou falso.
Tá? Então, um predicado, ele determina uma determinada propriedade de um determinado objeto. Tá? Então, por exemplo, I de X é o predicado que diz se X é ou não inteligente. Né? Então, se eu passo para o I um determinado X, ele vai me retornar se aquele X é inteligente ou se aquele X não é inteligente. Então, um outro exemplo, M, né, de X e Y. Repara que aqui eu posso ter duas variáveis, ou uma variável, ou uma quantidade qualquer de variáveis. Né? Esse cara aqui é chamado de predicado unário, porque eu tenho uma variável só, e esse cara aqui é chamado de predicado binário, porque eu tenho duas variáveis, dois parâmetros ali para ele. Né? E esse predicado M aqui, ele está indicando o quê? Que X é maior do que Y. Tá? Então, vai depender do valor que eu coloco em X, vai depender do valor que eu coloco em Y, mas o M vai me retornar ali um valor que pode ser ou verdadeiro ou falso. Tá? Então, o predicado é uma qualidade, é algum tipo de propriedade que aquele objeto tem ou que aqueles objetos têm entre eles. Né? Bom, se a gente consegue utilizar os quantificadores e os predicados, a gente consegue representar o para todo x, x é maior que zero. Então é só a gente definir um predicado P de x, que significa x é um número positivo, ou seja, maior que zero, né? E aí a gente consegue criar essa fórmula aqui da lógica de predicados para todo x, P de x, ou seja, para todos os possíveis valores de x, P de x, ou seja, o x é um número positivo. Então isso significa que todos os números do meu domínio, que a gente já vai conversar sobre isso, todos os números de um determinado conjunto são positivos. Vai ser verdadeiro ou falso essa afirmação dependendo de algumas coisas, né? Principalmente de qual conjunto que eu estou me referindo. Tá? E a gente já vai ver que a definição do valor verdade das fórmulas da lógica de predicados, assim como a gente viu que a definição de valor de verdade das fórmulas da lógica proposicional dependiam da interpretação, aqui é a mesma coisa. O valor de verdade da lógica de predicados vai depender da interpretação. Só que a interpretação aqui ela tem um conjunto maior de elementos do que tinha lá na lógica proposicional. Tá? Então, como eu falei, para avaliar se essa expressão é verdadeira ou falsa, é necessário conhecer o conjunto da qual a variável x toma os seus valores. Né? Então, por exemplo, se o conjunto que a variável x toma seus valores for o conjunto dos números positivos, então fica claro que para todo x, P de x é verdadeiro. Por outro lado, se o conjunto que a variável x toma os seus valores for o conjunto dos números reais, por exemplo, então fica claro que para todo x, P de x é uma fórmula que assume o valor verdade falso. Né? O conjunto de todos os possíveis valores da variável, né, que a variável assume, né, é chamado de domínio da interpretação. Né? Domínio sobre o qual estamos interpretando a fórmula acima. A gente chama isso de domínio da interpretação. Tá? Então, acabei de falar isso, né, dos números positivos, dos números reais. É claro que o que ele está dizendo aqui embaixo, né, para que a interpretação seja completa, eu também preciso definir o significado do predicado. Eu preciso definir o que esse predicado aqui significa. Né? Isso aqui, para todo x, P de x, se eu definir, por exemplo, o domínio como o conjunto dos números positivos, né? Isso aqui só vai fazer sentido ser verdadeiro se eu sei que o P de x é um número positivo. Se P de x for qualquer outra coisa, por exemplo, x é par, aí para todo x, P de x já não faz sentido mesmo para o conjunto dos números positivos. Porque existem números positivos que não são pares. Né? Então, para a gente poder definir o valor verdade da fórmula, a gente precisa definir qual é o domínio sobre o qual as variáveis aqui tomam valores, né? Que é o domínio da interpretação. E a gente também precisa definir qual é o significado dos predicados. Tá? E aqui é um exemplo, a gente pode utilizar a mesma fórmula, né, para todo x, P de x, mas alterar a interpretação trocando o domínio para o conjunto de livros em certa biblioteca, por exemplo, e o significado P de x para x tem capa vermelha. Né? E aí seria para todo x, P de x. Se você não tiver numa biblioteca muito específica, onde, enfim, todos os livros tenham capa vermelha, esse para todo x, P de x vai ser, em geral,
falso, né? Porque está dizendo basicamente que todos os livros da determinada biblioteca têm a capa vermelha, o que, em geral, é uma afirmação falsa. Bom, eu deixei um exercício aqui no slide, depois vocês vão acessar o slide, vocês podem resolver esse exercício aqui, tá? Ele está pedindo para você determinar qual é o valor de verdade para cada uma das seguintes interpretações que estão aí nos itens, né? Valor de verdade dessa fórmula para todo x, p de x. Tá? Bom, uma outra coisa que a gente consegue representar usando quantificadores e predicados é, por exemplo, a sentença existe x tal que x é maior que zero. Tá? Então, existe x tal que x é maior que zero. Essa sentença poderia ser expressa, né, pela fórmula existe x p de x, como está aqui em cima. Né? Então, existe x, um determinado valor do meu domínio, para o qual o meu predicado p de x ele é verdadeiro, ele é válido. Né? Então, por exemplo, existe x p de x, onde p de x é um número positivo. Né? Então, agora, por exemplo, se eu tomar como domínio o conjunto dos números reais, né, a gente teria que essa é uma fórmula verdadeira. Né? Essa é uma fórmula verdadeira. Por quê? Porque, bom, existem números reais positivos. Não são todos, mas existem. Né? Se a gente mudasse, de repente, a interpretação, a gente poderia considerar essa fórmula como falsa. Por exemplo, existem pessoas que voam. Né? Quer dizer, o P de x poderia ser a pessoa voa. Né? E aí, existe P de x, seria falso, porque nenhuma pessoa real, né, tirando as pessoas que existem lá nos filmes da Marvel, né, nenhuma pessoa voa. Então, existe x P de x, seria falso. Mas no caso, por exemplo, do domínio ser o conjunto dos números reais e P de x ser o número positivo, existe x P de x, é uma afirmação, uma sentença, uma proposição, né, verdadeira. Então aqui mais um exercício, né? Ele está pedindo aqui, na verdade, para você construir as interpretações, né? Para que o determinado valor de verdade para cada uma dessas fórmulas aí seja obtido. Ou seja, crie uma interpretação para que para todo x, p de x tenha o valor verdade verdadeiro. Crie uma interpretação para que para todo x, p de x tenha um valor de verdade falso. Então mais um exercício que eu deixei para vocês depois fazerem, tá? Bom, observação 1. Predicados podem ter um ou mais parâmetros, como eu já comentei com vocês, né? Predicados com apenas um parâmetro são predicados unários. Predicados com 2 parâmetros são chamados de predicados binários, e assim sucessivamente eu poderia ter vários parâmetros ali no predicado. Tá? Segunda observação, a ordem em que os quantificadores são aplicados importa, tá? Então, por exemplo, para todo x existe y, q de x, y, é diferente, e a gente vai ver um exemplo disso, de existe y para todo x, q de x, y. Então, nesse caso aqui, ó, vamos considerar a interpretação onde o domínio é o conjunto dos números inteiros, e q de x, y é a propriedade x é menor do que y. Tá? Nesse caso, essa fórmula está dizendo o seguinte, olha, para todo número inteiro, né, existe um outro número inteiro que é maior que ele. Então, para todo número inteiro x, existe um número inteiro y, onde y é maior que x, ou seja, todo número inteiro tem um número inteiro maior do que ele. E isso é, obviamente, uma afirmação verdadeira. Né? O conjunto dos números inteiros é infinito, então se você pegar um número inteiro, sempre você pode especificar um número inteiro maior do que ele. Então, isso é verdadeiro. Agora a gente troca essa fórmula, né? Agora existe y para todo x, q de x, y, tá? O domínio aqui vai ficar o mesmo, né? O conjunto dos números inteiros, q de x, y, é a propriedade que y é maior do que x, tá? Então agora ele está dizendo o seguinte, olha, existe um número inteiro, y, que é maior que todos os outros números inteiros. Tá? Existe um número inteiro y, isso aqui, o y é maior que x, para todo x, ou seja, existe um número y que é maior que qualquer outro número inteiro.
Tá? Então não existe um número inteiro que seja maior do que qualquer outro número inteiro, pela mesma razão que a gente já falou antes, né? Você sempre pode pegar um número maior do que o número que você está atualmente considerando, porque o conjunto de números inteiros é infinito. Então, claramente, essa fórmula agora ela é falsa. Então, a ordem que você aplica os quantificadores é importante. Ela muda a interpretação que você vai dar ou o valor de verdade que você vai obter por uma determinada fórmula. Tá? Note que na fórmula para todo x, p de x, a variável x apenas representa um valor qualquer do domínio. Então, o x está representando qualquer elemento do domínio. Não é um valor específico, não é um cara específico do meu domínio. É qualquer um. Tá? O significado dele é qualquer um. Então, como é qualquer um, a gente poderia dar o nome que a gente quisesse. Então, para todo x, p de x, para todo y, p de y, essas duas fórmulas têm o mesmo valor de verdade porque x e y são qualquer coisa. Tá? Da mesma forma, para todo x existe y, q de x, y. E para todo z existe w, q de zw, também possui a mesma interpretação, sob a mesma interpretação, né? Também possuem o mesmo valor de verdade. Tá? Porém, esse outro caso aqui de baixo não acontece a mesma coisa. Para todo x existe y, q de x, y. Para todo x existe x, q de x. Tá? Isso aqui é diferente disso aqui. Tá? Porque aqui eu dei o mesmo nome para a variável, mas a variável x ela já está associada a esse contexto aqui do para todo x. Tá? E quando eu aplico a variável x e x aqui também, eu estou aplicando o predicado aos dois parâmetros iguais. Né? Então isso aqui está significando, por exemplo, se o meu domínio for o conjunto dos números inteiros e q de x e y for x menor que y, isso aqui está me dizendo que para todo x existe um x que é maior do que o próprio x. Né? Então isso não faz sentido. Né? Nenhum número é maior que ele mesmo. Né? Maior igual pode ser, mas maior simplesmente não. Tá? Então isso aqui vai ser falso. Tá? Enquanto que isso aqui seria verdadeiro, como a gente já viu. Para todo x existe sempre um y que é maior do que o x. Tá? Agora, isso aqui seria falso. Tá? Então esses dois caras aqui são diferentes. Tá? São diferentes. Mas a variável, o nomezinho, você pode dar o nome que você quiser, contanto que você não faça algo desse tipo. Né? Quer dizer, você está usando a mesma variável que já está dentro desse contexto aqui, e aqui, dentro do predicado, você está usando a mesma variável duas vezes. Né? Porque como aqui é a mesma variável, está representando o mesmo indivíduo, né, do domínio. Bom, uma outra coisa é que além de variáveis, a gente também pode ter o que a gente chama de constantes. Tá? Então a gente pode também ter constantes dentro dos predicados. Tá? Uma constante, diferente de uma variável, uma constante ela especifica um elemento determinado do domínio. Tá? Então, por exemplo, enquanto a variável x pode especificar qualquer número inteiro, se o meu domínio for um número inteiro, a variável a ela especifica um número inteiro determinado. Tá? Então, por exemplo, enquanto a variável a é 5, por exemplo, o x poderia ser qualquer coisa. Tá? As constantes são normalmente representadas por uma letra, por exemplo, A, B, C, ou então por números, né? 0, 1, 2, 3, enfim. A definição da constante também faz parte da interpretação. Né? Então, quando a gente vai dar a interpretação para uma determinada fórmula, a gente tem que dizer qual é o valor das constantes que aquela fórmula está utilizando. Né? Então, por exemplo, para todo x, q de xa. Sob a interpretação cujo domínio é um conjunto de números inteiros, x é menor do que y e a é o número 7. Então, repara aqui que eu dei o valor de a na minha interpretação. E aí eu posso definir aquilo ali. Ó. Isso está me dizendo que para todo x, né, para todo número inteiro x, o x ele é menor do que 7, nesse caso. Né? E não é verdade que todo número inteiro é menor do que 7. Né? O 8, por exemplo, é um número inteiro e é maior que 7. Então isso aqui é claramente falso. Tá? Então, com esses componentes, né, que a gente viu, o domínio da interpretação, né, o domínio que são os conjuntos de valores que as variáveis podem assumir, né, o significado dos predicados e o valor da constante,
esses três elementos eles formam o que a gente chama de uma interpretação para uma determinada fórmula da lógica de predicados. Tá? Então, repare que aqui a interpretação é mais do que a gente tinha lá na lógica proposicional, onde uma interpretação era só a associação de valores verdade para cada um dos átomos, né, das proposições atômicas de uma determinada fórmula. Né? Aqui, na lógica de predicados, a gente não é bem isso. Né? Quer dizer, a interpretação ela é um conjunto, né, de valores, do qual as variáveis podem tirar seus valores, né? Também tem a atribuição de propriedade dos objetos, do significado dos predicados, né? E também tem a atribuição de objetos particulares para as constantes, né, da fórmula. Fórmulas, então, podem ser obtidas combinando-se predicados, quantificadores, símbolos de agrupamento, parênteses, colchetes e conectivos lógicos que estudamos na lógica proposicional. Tá? Então, na lógica proposicional, a gente estudou a implicação, né, a biimplicação, o e, o ou e a negação. Todos esses elementos, esses operadores, eles ainda são válidos dentro da lógica de predicados. Tá? Os parênteses, e algumas vezes também a gente pode usar colchetes, né, que são os delimitadores, eles também são utilizados na lógica para montar fórmulas na lógica de predicados. Né? O que muda aqui na lógica de predicados é que a gente trabalha com quantificadores e com predicados, não mais com aqueles símbolos proposicionais que a gente trabalhava na lógica proposicional. Tá? Da mesma forma como na lógica proposicional, nem todas as combinações de símbolos vão produzir uma fórmula válida. Tá? Então aqui, por exemplo, a gente tem esse caso aqui, onde a gente tem uma fórmula não válida, né? Porque tá claramente aqui a gente está colocando um e, depois um parênteses, enfim, uma maluquice. Então isso aqui não é uma fórmula válida. Né? Essa aqui claramente é uma fórmula válida, a gente tem P de x, então Q de x. Né? Se você lembrar do formato das fórmulas da lógica proposicional, você vai ver que isso aqui é uma fórmula válida. E você tem um quantificador sendo aplicado a uma fórmula válida. E quando um quantificador é aplicado a uma fórmula válida, o resultado também é uma fórmula válida. Tá? Aqui também é uma fórmula válida, né? Para todo x, existe y, P de xy e Q de xy, então R de x. Então, essa também é uma fórmula válida. Né? Você vê que os quantificadores estão sendo aplicados a uma fórmula válida. Se a gente olhar só para isso aqui, ó, se a gente olhar para isso aqui tem o mesmo formato que, por exemplo, P e Q, então R, lá da minha lógica proposicional, que era uma fórmula válida. Né? Então isso aqui é uma fórmula válida da lógica de predicados. Se eu estou aplicando um quantificador a uma fórmula válida, dessa maneira que está aqui, quantificador à esquerda, né? Então isso aqui é uma fórmula válida também. Né? Então isso aqui é uma fórmula válida e eu aplico outro quantificador a isso tudo aqui, eu também estou gerando tudo isso aqui como uma fórmula válida também. Tudo isso aqui é uma fórmula válida. Tá? A combinação existe x, sx ou para todo y, tx, também é uma fórmula válida. Tá? Também vai ser uma fórmula válida. Repara que aqui tem um detalhe, né? Porque essa variável x, ela não está associada a esse y aqui, né? Se aqui tivesse, por exemplo, um y, né, aí essa variável estaria associada para todo y. Mas como aqui tem um x, né, depois a gente vai ver que a gente diz que essa variável ela é uma variável livre. Tá? Então, na verdade, esse para todo y aqui, ele não está nem fazendo muito sentido aqui, porque, enfim, ele não importa. Essa variável que está aqui, ela não é associada a esse para todo y. Tá? Depois eu vou falar um pouco mais sobre as variáveis livres. Beleza. Repara o seguinte, olha. Quando a gente utiliza os símbolos parêntese e colchetes, né, a gente consegue usar esses símbolos para determinar o escopo de um quantificador. Então, por exemplo, olha esse para todo x aqui, ó. Eu tenho tudo isso que está aqui dentro de colchetes, e o para todo x está logo antes do colchete. O que isso está indicando para mim? Que tudo isso que está aqui, ó, tudo isso que está aqui,
está dentro do escopo do para todo x. É tudo dentro do escopo do para todo x. Tá? Tudo isso que está aqui dentro. Tá? Então tudo isso tem que valer para todo x. É isso que isso está significando. Toda essa fórmula tem que ser verdadeira para todo x. Não só para um x, mas para todo x. Tá? Por outro lado, esse R de x, y é quem está dentro do escopo do E de y aqui, do existe y. Tá? Às vezes eu não preciso colocar parêntese aqui, né? Se eu não tenho uma fórmula cheia se eu não tenho problemas em definir ali qual é a precedência, né, da minha fórmula, eu nem preciso colocar parêntese. Esse é um caso. Eu não preciso colocar parêntese aqui, porque aqui só tem o RXY e logo o RXY está associado com esse existe Y aqui. Tá? Então, esse R de XY, ele é o escopo do existe Y. Esse Q de XY está fora do escopo do existe Y. Tá? Ele está dentro do escopo só do para todo x. Tá? Beleza? Então, essa ideia do que é escopo do quantificador é importante para a gente entender e conseguir determinar o valor verdade da fórmula. Tá? Bom, um detalhe associado a essa ideia de escopo, né, é que uma variável ela pode ser ligada ou livre, dependendo se ela está associada ou não ao escopo de um quantificador. Então, olha aqui, ó. De novo, olha, para todo x, o escopo do para todo x é tudo isso aqui que está em colchetes, tá? Tudo que está em colchete. Então, o que acontece? A variável x aqui, ela é ligada, porque ela está associada a esse quantificador para todo x aqui. Tá? Repara, dizer que essa variável aqui está no escopo do para todo x, né? Eu estou conseguindo dizer que isso é verdade porque essa variável x é a mesma que está aqui como para todo x. Tá? X e x. Tá? Se aqui fosse para todo y, aí o x não estaria ligado ao escopo do para todo y, porque o x é uma variável diferente do que está aqui no para todo. Tá? Então, por exemplo, esse y aqui, ele não está associado a esse para todo x. Apesar do y estar dentro do escopo do para todo y, né? Quer dizer, o escopo é todo isso aqui, ela não, como é y aqui e aqui é x, esse y não está associado a esse para todo aqui. Então a gente diz que essa é uma variável livre, tá? Porque ela não está associada a um determinado quantificador. Isso significa que essa variável aqui ela não vale para todo ou ela não vale para existe. Tá? Ela é uma variável y simplesmente. A gente vai falar daqui a pouco que quando você tem variáveis livres, em algumas situações você inclusive não consegue determinar o valor verdade de uma determinada fórmula. Tá? Então y aqui ela é livre, porque ela não está associada a nenhum para todo y e nenhum existe y. Ela não está dentro de um escopo de nenhum para todo y e de nenhum existe y. Por isso ela é livre. Tá? Por outro lado, essa variável x aqui ela continua ligada, porque ela está dentro do escopo do para todo x aqui. E essa variável y agora é ligada, essa aqui é ligada, porque ela está no escopo de um existe y. Tá? Então a variável y aqui ela é livre, tá? A variável y aqui é ligada, que a gente chama porque ela está associada ao existe, então ela é ligada, obviamente. E a variável y que está aqui dentro, ela também é ligada porque ela está no escopo de um existe y, nesse caso aqui. Tá? É importante você entender o que é uma variável ligada e o que é uma variável livre, porque quando a gente for trabalhar regras de derivação para lógica de predicados, vocês vão ver que existem algumas restrições na aplicação de regras que falam justamente isso. Olha, você só pode aplicar essa regra se determinada variável for livre ou não for livre. Então, entender o que é uma variável livre e o que é uma variável ligada é importante para você depois conseguir aplicar as regras de derivação da maneira adequada. Tá? Bom, como eu falei, fórmulas com variáveis livres podem não ter um valor de verdade determinado. Tá? Em geral, pessoal, a maneira como a gente tem de definir se um predicado que tem uma variável ele é verdadeiro ou é falso, né? Depende da variável estar ligada a um determinado quantificador. Se essa variável não está ligada a um determinado quantificador, em algumas situações a gente pode descobrir se uma fórmula ela é verdadeira. Tá? Uma fórmula que use o predicado, que use essa variável que não é ligada, né?
a gente às vezes consegue definir se o valor dela é verdadeiro ou é falso. Mas aí tem mais a ver com a estrutura da fórmula do que com o valor verdade do predicado, porque o valor verdade do predicado que usa uma variável que é não ligada, a gente não consegue determinar. Tá? Então, por exemplo, vamos supor que o P de x igual a x maior que zero. Tá? Esse é o meu predicado. Tá? Então, por exemplo, nessa fórmula aqui, P de y é P de 5. Tá? A gente não consegue determinar o valor dessa fórmula, se é verdadeiro ou se é falso. Por quê? Porque a gente não consegue determinar o valor de P de y, porque P de y é uma variável não ligada. Então a gente só conseguiria determinar o valor de P de y se P de y tivesse ligado a um para todo y, porque aí eu saberia que se esse valor, se o significado do predicado vale para todo y do domínio ou não, e aí eu conseguiria definir se esse cara é verdadeiro ou falso, ou existe y, porque aí eu conseguiria saber se é verdade que pelo menos um elemento do domínio tem aquela propriedade ou não. Aqui P de y não está nem associado a existe y, nem associado a para todo y. Então é só um elemento qualquer. Né? Esse y é um elemento qualquer do meu domínio. Então dizer P de y e P de 5 não permite que eu consiga dizer qual é o valor verdade disso aqui, porque para dizer qual é o valor verdade dessa fórmula aqui, eu precisaria conhecer o valor verdade de P de y e eu não conheço. Tá? Então ela pode ser verdadeira se o P de y for verdadeiro ou falsa se o P de y for falso. Tá? Já essa outra fórmula que está aqui embaixo, P de y ou P de 5, a gente consegue dizer que ela é verdadeira. Por que consegue dizer que ela é verdadeira? Porque a gente sabe que P de 5 é verdadeiro, ou seja, 5 é maior que 0. Né? E pela definição do ou, a gente sabe que basta que um dos dois elementos, um dos dois lados do ou, seja verdadeiro para que o ou seja verdadeiro. Então, nesse caso, independentemente do valor verdade de P de y, a gente consegue dizer que essa fórmula ela é verdadeira. Mas repara que o P de y mesmo, a gente não consegue atribuir um valor de verdade para esse predicado, porque a gente não sabe quem é y. Tá bom? Bom, um exemplo aqui, considere a fórmula para todo x existe y tal que S de xy e L de YA. Tá? E aí ele me dá o domínio aqui, olha, seja o domínio da interpretação composto por todas as cidades do Brasil. Todas as cidades do Brasil. Tá? Seja S de XY a propriedade de que X e Y estão no mesmo estado. X e Y estão no mesmo estado. Né? E L de YZ, né? Significa a propriedade que o nome de Y comece com a mesma letra que o nome de Z. Tá? Seja A cidade de Rio de Janeiro. Então, o que essa fórmula aqui está dizendo? Tá? Ele está dizendo o seguinte, para toda cidade, para todas as cidades, né, existentes no Brasil, né, para toda cidade brasileira, né, existe uma outra cidade brasileira, né, que estão localizadas, onde essas duas cidades estão localizadas no mesmo estado, e essa cidade Y, né, essa outra cidade aqui, ela começa com a letra R, tá? Porque Rio de Janeiro começa com a letra R, L diz que as duas cidades começam com a mesma letra, né? E como A é Rio de Janeiro, então a primeira letra aqui é R. Tá? Então a afirmação da fórmula é, para toda cidade X, existe uma cidade Y no mesmo estado que começa com a letra R. Tá? Então esse é o significado, é o que essa fórmula está dizendo. Né? Bom, se essa fórmula é verdadeira ou falsa, eu realmente não sei. Tá? Eu teria que dar uma pesquisada para saber se para toda cidade X vai existir uma cidade Y no mesmo estado que começa com a letra R. Não sei se todo estado tem uma cidade com a letra R. Né? Enfim, isso é uma coisa que tem que ser analisada. Exercício. Qual é o valor verdade da fórmula que está aí embaixo? Né? E aí ele está dando domínio. Domínio é o conjunto dos números inteiros. O A de x significa x maior que 0, o B de xy, x maior que y, e o C de y é menor ou igual a 0. Tá? Então, esse é mais um exercício que eu vou deixar aí para vocês. O slide já tem o gabarito, tá? Mas eu não vou passar aqui agora.
mas fica para vocês resolverem depois em casa. Tá? Mais um exercício, ele está pegando a mesma... Esse texto aqui está duplicado aqui, tá? Pode ignorar, que depois eu vou consertar isso aqui. Então ele está pedindo para vocês pegarem a mesma fórmula, só que agora pegarem a negação dessa fórmula. Quer dizer, na verdade ele está querendo que você construa uma interpretação cujo valor verdade dessa fórmula seja a negação do valor verdade da fórmula anterior. Então se aqui você achou que o valor verdade dessa fórmula aqui é verdadeiro, nesse exercício ele quer que você crie uma interpretação para que esse valor verdade seja falso. Se no exercício anterior você definiu que o valor verdade é falso, então nessa fórmula, nesse exercício, ele está pedindo que você construa uma interpretação de tal maneira que essa fórmula seja verdadeira. Tá? Então mais um exercício, também tem o gabarito aí no slide, depois vocês dão uma olhada. Tá? Bom, aqui nessa parte, nessa etapa, pessoal, a gente vai ver um conjunto de técnicas, tá, para permitir que a gente consiga fazer a tradução de sentenças, tá, para a lógica de predicados. Existem alguns detalhezinhos aqui que são importantes. Tá? Então, por exemplo, vamos supor que eu tenha a minha sentença todo papagaio é feio. Tá? Todo papagaio é feio. A gente quer traduzir essa sentença para a lógica de predicados. Tá? Então, a minha primeira opção aqui seria fazer o seguinte, olha, para todo x, né, todo papagaio, todo, tá me dando a ideia de para todo, né, de quantificador universal, né, para todo x. Né? Então, para todo x, né, x é um papagaio e x é feio. Tá? É isso que ele está dizendo aqui. Tá? Só que a gente tem que tomar cuidado que acontece o seguinte. Eu não especifiquei qual é o conjunto, tá? Aqui, qual é o meu domínio. Se eu tivesse me referindo ao domínio onde todos os elementos são papagaios, todos os elementos do meu domínio são papagaios, então essa fórmula aqui ela faria sentido. Tá? Para todo x, x é um papagaio e x é feio. Tá? Muito embora que nesse caso a gente não precisaria nem desse predicado, porque se todos os elementos do meu domínio são papagaios, então eu não preciso colocar o p de x aqui, porque isso aqui vai ser verdadeiro sempre, né? Porque todos os elementos do meu domínio são papagaios. Bom, como eu tenho ali o p de x, ele está me dando a entender que, na verdade, o meu domínio não é formado só por papagaios. Né? Então vamos supor que o meu domínio é formado por todo e qualquer tipo de ser existente, todo qualquer tipo de coisa que existe no planeta Terra, por exemplo. Né? Se esse é o meu domínio agora, essa fórmula ela já não é mais a tradução dessa sentença. Por que não é a tradução dessa sentença? Porque ele está me dizendo, olha, para todo x, x é um papagaio e o x é feio. Só que isso não é verdade, não é todo x que é um papagaio. Isso aqui vai ser sempre falso. Né? Por que vai ser sempre falso? Porque existem elementos do meu domínio que não são papagaios. Né? E ele está me dizendo que isso tem que valer para todo x. Né? P de x e f de x. Isso não vale para todo x. Certamente vale para alguns elementos de x, para alguns elementos do domínio, porque alguns deles são papagaios. Né? E alguns deles são papagaios e feios. Então isso aqui valeria para alguns valores do meu domínio. Mas certamente não vale para todos, porque como eu falei, meu domínio é composto por todos os elementos, todos os seres, né, da Terra. Então, para todo x, x é um papagaio e x é feio, é uma afirmação mais forte do que o que eu estou dizendo aqui. Né? Aqui eu estou afirmando também, além de estar afirmando que todo papagaio é feio, né, eu estou afirmando também que tudo que tem no meu domínio é papagaio, ou seja, todos os elementos, todos os seres da Terra são papagaios. Tá? E isso não é verdade. Tá? Então, a opção 2 é a opção correta aqui. Né? Para todo x, se x é um papagaio, se é verdade que x é um papagaio, porque pode ser que não, pode ser que x não seja papagaio. Tá?
Então, para todo x, se x é um papagaio, né, então esse papagaio é feio. É só isso que essa afirmação está dizendo. Tá? Só isso que essa afirmação está dizendo. Bom, essa afirmação também não está dizendo, por exemplo, que se o cara não for um papagaio, ele tem que ser feio. Ou se o cara não for um papagaio, ele tem que ser bonito. Então, essa fórmula aqui ela vai ser verdadeira também para os casos onde x não for um papagaio. Se x não for um papagaio, ela continua sendo verdadeira. Ela só não vai ser verdadeira se eu encontrar um papagaio feio. Aliás, se eu encontrar um papagaio bonito. Né? Se eu encontrar um papagaio bonito, então eu encontrei um caso onde essa fórmula é falsa. Se eu encontrei um caso onde essa fórmula é falsa, então ela não vale para todo x. E aí essa fórmula toda aqui é falsa. Tá? Uma outra afirmação. Existe um papagaio feio. Agora eu já estou fazendo uma afirmação um pouco diferente. Tá? Uma afirmação um pouco diferente. Então, olha para essa fórmula aqui de cima. Não? Existe x, tal que P de x, então F de x. Ou seja, se x é um papagaio, então ele é feio. Tá? Bom, essa fórmula ela vai ser verdadeira, né? Inclusive quando x não for um papagaio. Tá? Então, não é bem isso que a minha afirmação está dizendo. A minha afirmação está dizendo, existe um papagaio feio, existe um papagaio que é feio. Tá? Então, essa fórmula aqui de baixo, ela expressa melhor essa sentença. Né? Então, ela está dizendo, olha, existe um papagaio, existe um x, tá? Tal que esse x é um papagaio, tá? Ele é um papagaio, e ele é feio. Para algum x. Tá? Então, repara que essa sentença, essa fórmula, ela traduz melhor esse tipo de sentença aqui de cima. Tá? Bom, a gente pode ter algumas variações, né, dessa frase, né? Alguns papagaios são feios, existem papagaios feios, todas elas significam a mesma coisa, representam a mesma forma. Tá? Bom, tendo analisado esses dois casos, né, a gente pode chegar a uma regrinha, que não é exatamente uma regra que vale sempre, mas é uma maneira que você tem de tentar te ajudar na hora de traduzir sentenças para a lógica de predicados. Tá? Então são duas regras. Né? Em geral, quando você vai traduzir do português, né, para a regra de predicados, e você vai ter que usar um quantificador universal para todo, né? Em geral, o operador que você vai utilizar é o se então, né? A implicação. Tá? E quando você tem que traduzir uma sentença do português para a fórmula da lógica de predicados, né? E você vai ter que usar o quantificador existencial, que é o existe, né? Em geral, você vai utilizar ele com um e, um operador e. Tá? Que foi o nosso exemplo ali. Né? Então, em geral, existe, você vai utilizar junto com e um para todo você vai usar junto com a implicação. Tá? Bom, uma outra questão, na hora de fazer a tradução, é com essa palavrinha aqui, ó, palavrinha somente. A posição dessa palavrinha somente, ela vai ter um impacto direto na fórmula que você vai usar para poder fazer essa tradução. Tá? Bom, então, João ama somente Maria. Tá? João ama somente Maria. Então, o que ele está me dizendo aqui, na verdade, é o seguinte, olha, para todo possível... Vou botar aqui, ó. Para todo possível elemento que João ame, ó, quer dizer, se João ama alguma coisa, essa coisa que João ama é Maria. Tá? E uma outra maneira de traduzir isso aqui, em texto ainda, em português ainda, né? Considerando todas as coisas, tá? Todas as coisas que possam existir no meu domínio. Né? Se essa coisa é João, então se João ama alguma coisa, então essa coisa é Maria. Tá? Então essa frase aqui, pequenininha, ela na verdade está dizendo, olha,
dentre todas as coisas que podem existir no meu domínio, tá? Se essa coisa é João, tá? E se João ama alguma coisa, né? Então essa coisa que João ama é Maria, porque João ama somente Maria, tá? E aí a gente pode traduzir essa fórmula para isso que está aqui, ó. Para todo x, né? Se o x é João, então para todo y, né? Se João ama y, então esse y só pode ser Maria. Então essa frase aqui a gente traduz dessa maneira que está aqui, tá? Agora, se eu mudar a posição do somente, a coisa complica um pouquinho. Antes, ó, note que podemos deslocar para todo y para fora dos colchetes, já que nesse caso nenhum predicado depende de y, ficaria no escopo de para todo y. Então o que ele está dizendo é que a gente poderia pegar esse para todo y e jogar ele para cá, para fora do colchete, porque se a gente fizer isso, eu não vou ter nenhuma variável y que ficaria no escopo de para todo y que já não esteja. Tá? Então as variáveis y que estão no escopo de para todo y estão aqui, ó. Aqui eu não tenho variável y. Então se eu pegar esse para todo y e jogar ele para fora, eu não vou adicionar nenhuma variável ao escopo de para todo y que já não esteja no escopo de para todo y. Tá? Então aqui seria a mesma fórmula, uma fórmula equivalente, uma maneira equivalente de dizer a mesma coisa. Para todo x, para todo y, se x é João, então se João ama alguém, então esse alguém é Maria. É isso que essa fórmula está me dizendo. Um outro caso, considere a afirmação: somente João ama Maria. Somente João ama Maria. Não existe mais ninguém que ame Maria. Né? Então, basicamente, você está dizendo, olha, para todo possível objeto do meu domínio, né? Se esse objeto é Maria, né? Então, para todo possível outro objeto do meu domínio, né? Se esse objeto do meu domínio ama Maria, então ele é João. É isso que essa frase está me dizendo. Olha, para qualquer... se alguma coisa ama Maria, então essa coisa é João. De uma outra maneira, para qualquer coisa, se essa coisa é Maria, então se alguma coisa ama Maria, então essa coisa é João. Então a gente pode traduzir para essa fórmula que está aqui. Para todo x, se x é Maria, então para todo y, se o y ama x, tá? Se o y ama Maria, então o y só pode ser João. E a gente pode pegar o para todo y, como a gente fez antes, e jogar para fora do colchete, e vai virar essa fórmula que está aqui, que é equivalente. Essas duas fórmulas aqui, elas são equivalentes. Tá? João somente ama Maria. Tá? Então João não faz mais nada além de amar Maria. Tá? Então, a tradução desse cara, né, é o seguinte, olha, se João faz alguma coisa com Maria, né, então essa coisa é amar. Ele não faz mais nada senão amar. Né? Então, para qualquer coisa, se essa coisa é João, né, então para qualquer outra coisa, se essa coisa é Maria, né, então João ama Maria. Tá? Então, para todo x, se esse x é João, então para todo y, se esse y é Maria, então João ama Maria. Tá? Então, de novo, eu posso deslocar o para todo y para fora da minha fórmula. Tá? Uma coisa a se reparar aqui é o seguinte. Repara que o que está aqui na conclusão da minha fórmula, desse lado de cá, sempre é o que vem ao lado do somente. Né? Então, por exemplo, aqui do lado do somente era o ama. Então, era a minha conclusão. Ama. Tá? Anteriormente, o que estava do lado do somente era o João. Então, a minha conclusão foi João. E aqui também, olha, o que estava do lado do somente era Maria. E a minha conclusão foi Maria. Tá? Então, mais uma dica. A palavra que vem após somente é, em geral, o consequente de uma implicação. Tá? Vai ser a conclusão de uma implicação.
Então considere os seguintes predicados e traduza as sentenças, né? D de x é um cachorro, R de x é um coelho, x caça y. Então a frase aqui, ó, todos os cachorros caçam todos os coelhos, né? Então, então todos os cachorros caçam todos os coelhos, né? Então aqui está dizendo o seguinte, ó, a gente pode reescrever essa frase da seguinte forma. Para todas as coisas, né? Se a coisa é um cachorro, então para todas as outras coisas, se essa coisa é um coelho, então o cachorro caça, né? Então para todo x, né? Se x é um cachorro, então para todo y, se o y é um coelho, então o cachorro caça o coelho, tá? De novo, a gente pode deslocar o para todo y aqui, para aqui para o lado de fora, fica para todo x, para todo y. Alguns cachorros caçam todos os coelhos. Tá? Alguns cachorros caçam todos os coelhos. Né? Então, existe uma coisa, que é o cachorro, né? Que para todas as outras coisas, se essa coisa é um coelho, o cachorro vai caçar esse coelho. Então, existe um x, que é um cachorro, né? E, para todas as outras coisas, se o y é um coelho, então o x caça o y. Tá? Então, repara que como no contexto do existe, eu tenho um e. Tá? Como era no contexto do para todo, era um então. Agora aqui eu tenho um então porque eu estou dentro do escopo de um para todo. Tá? Mesma ideia. De novo, eu posso pegar o para todo y e jogar para fora do colchete, que é o que está sendo mostrado aqui embaixo. Tá? Aqui é mais uma maneira de eu expressar essa mesma fórmula. Tá? Se a gente lembrar daquela regra de equivalência, né, que o A então B é equivalente a não A ou B, né? Então essa fórmula que está aqui, né, eu poderia pegar essa implicação que está aqui e transformar isso num OU. Então ficaria, existe x para todo y, d de x, e não r de y, ou c de xy. Esses dois carinhas aqui são duas fórmulas equivalentes. Tá? Poderia dizer a mesma coisa. Tá? Então, em texto, isso aqui ficaria, existe um cachorro, existe um determinado cachorro, né, que para todos os outros elementos, né, se ele não for ou ele não é um coelho, ou o cachorro caça ele. É basicamente isso que está dizendo. Né? Então, existe um cachorro tal que para todos os outros elementos, para todos os outros animais ou espécies do meu domínio, né, ou esse cara não é um coelho, ou o cachorro vai caçar ele. Então, esses dois são afirmações equivalentes. Tá? Bom, somente cachorros caçam coelhos. Então aqui, ó, repara que o somente está antecedendo a palavra cachorros, o que está indicando para a gente que o cachorros vai ter que estar na conclusão de uma implicação. Né? Então, para quaisquer duas coisas, para quaisquer dois elementos do meu domínio que eu pegue, né? Se a primeira delas é um coelho e a segunda caça a primeira, né? Então, se eu tenho um coelho e eu tenho a segunda coisa que caça esse coelho, então essa segunda coisa ela é um cachorro. Tá? Então, repara que o cachorro veio aqui na conclusão da implicação. Tá? Então, para todo x, para todo y, se eu tenho um coelho, né? Se esse cara aqui é um coelho e isso aqui é um cachorro, então eu caço. Tá? Acho que essa fórmula já está... Só um minutinho, deixa eu ver aqui uma coisa. Tá. A fórmula original seria essa aqui, ó. Então, se ele é um coelho, então, se o y caça o x, então o y é um cachorro. Então, a fórmula original que a gente poderia pensar e traduzir o texto seria essa aqui. Mas a que eu mostrei para vocês é essa aqui de baixo, tá? E essa fórmula aqui de baixo ela é a mesma coisa que a fórmula aqui de cima. E é a mesma coisa porque A e B, então C, é equivalente a A, então B, então C.
Isso aqui é uma regra de equivalência que valia para a lógica proposicional e também vale para a lógica de predicados. Bom, considere a sentença: todas as coisas são bonitas. Traduza para a lógica de predicados a negação dessa sentença. Então, eu quero negar essa sentença. Então, repara o seguinte: dizer que não é verdade que todas as coisas são bonitas, né, equivale a dizer que pelo menos existe uma coisa que não é bonita. Né? Então, repara como a negação do quantificador universal faz a gente cair no quantificador existencial. Então, se não é verdade que todas as coisas são bonitas, é verdade que existe uma coisa que não é bonita. Tá? Então tá aqui, ó. Não para todo x, b de x, então existe x tal que não b de x. Tá? Ou seja, existe algo que não é bonito. Então, toma cuidado que se você negar, mas não mudar o quantificador, você está fazendo alguma coisa mais forte do que simplesmente dizendo que não é verdade que todas as coisas são bonitas. Né? Você está dizendo, olha, repara o seguinte: a negação desse cara é que existe pelo menos uma coisa que não é bonita. Isso aqui está dizendo que todas as coisas não são bonitas. Tá? Então, isso aqui não é a negação disso aqui. Tá? E a negação disso aqui é simplesmente que existe uma ou mais coisas que não são bonitas. Eu não estou dizendo quantas. Não estou dizendo que são todas as coisas que não são bonitas. Eu estou dizendo que não é verdade que todas são. Tá? Então, existe pelo menos uma que não é. Se você nega e contra isso aqui está dizendo que todas as coisas não são bonitas. E não foi isso que foi dito aqui em cima. Tá? Então, toma cuidado com esse tipo de negação, porque, enfim, a gente pode acabar caindo nesse erro. Tá? Considere a sentença: algumas coisas são bonitas. Né? Então, vamos negar essa sentença. Né? Não é verdade que algumas coisas são bonitas. Né? Se não é verdade que algumas coisas são bonitas, né, a gente pode dizer que para todas as coisas, a coisa não é bonita. Né? Então não é verdade que exista pelo menos uma ou mais coisas bonitas, então é verdade que para todas as coisas, elas não são bonitas. Então, novamente, a negação do quantificador universal, ela gera o quantificador existencial, assim como a negação do existencial gera o universal. Então, não é verdade que existem coisas bonitas, todas as coisas não são bonitas. Tá? Então, são equivalentes. E aqui, pessoal, eu deixo para vocês um último exercício, que é: qual das seguintes afirmações expressa a negação de todo mundo ama alguém em algum momento? Tá? Todo mundo ama alguém em algum momento. Tá? Então, o que ele está perguntando para você é para você marcar aqui, entre essas opções aqui, a opção que representa a negação dessa afirmação aqui. Tá? Então, vou deixar para vocês fazerem, tem um gabarito no slide, e aí depois vocês dão uma olhadinha, tá bom? Bom, então a gente termina essa aula aqui, e a gente vai na próxima aula conversar um pouquinho sobre as regras de derivação para lógica de predicados. Tá beleza? Então vejo vocês lá, um abraço e até a próxima.